Olá, família Atitude, mais um Família Cast no ar. Eu sou o Wilkley da Monique. Eu sou a Monique do Wilkley. Juntos somos casados para sempre. Calma. Um beijo. E somos pais para toda a vida de... Ryan, Patrick, Eric, Kaique. É isso, mais um Família Cast no ar. Gostaria de pedir a você que ainda não nos segue nas nossas redes sociais, siga lá, @Ministério da Família IBA, para você poder ter noção do que a gente tem feito aqui, que tem sido algo grandioso, extraordinário, que é o ano do chamado extraordinário que temos vivido, e a nossa igreja há 20 anos, com o Ministério da Família, vem exercendo isso e tem alcançado milhares de famílias, através dos cursos, uma média aí de 2.000 pessoas, né, sendo formadas por semestre. Temos os retiros de casais, temos os cruzeiros de família, conferência de família e atividades diversas no Ministério da Família. Também temos aqui o nosso Instagram, @AtitudeFamiliaCast, para que você possa nos seguir nas redes sociais e ficar ligadinho no que tem acontecido aqui no Família Cast. Bom, se você ainda não se inscreveu no canal da Atitude TV, inscreva-se no Atitude TV, clique em todas para você receber aí um comunicado toda vez que tiver um conteúdo no Atitude TV no ar. Bom, hoje nós vamos falar de um tema que é muito legal. Amor, deixa eu limpar. Ela me deixou com batom, tá vendo? Ela não quer que eu fique com batom. Tô bem agora? Tirou o batom? Sim. Tá vendo? Quem sabe faz ao vivo. Ela tira o batom ao vivo. E a gente vai falar de um tema muito interessante para a família. É um tema que toda família sonha. Todo casal, quando se casa, ele sonha em ter o quê? A sua casa própria. E quem não quer ter? Quem não quer sair do aluguel, né? Então a gente vai trazer aqui uma pessoa hoje que vai falar sobre isso. Ela tem uma expertise no assunto. Mas antes de falar isso, eu vou falar do que vai se tratar isso. A casa própria, ela é o sonho da família brasileira, né? Com a nossa querida Valéria Pacheco, que vai falar sobre isso. Eu vou deixar que ela se apresente. Valéria é uma consultora imobiliária, ela é especialista em aquisição de imóveis. Bom, Família Cast hoje, nesse episódio, vai falar desse sonho brasileiro da casa própria, mas não vamos falar apenas de imóveis, porque aqui a gente fala de coisas espirituais também, a gente fala de coisas ligadas ao reino espiritual, mas vamos falar também de financiamento de imóveis, vamos falar da organização, da responsabilidade, da paz e o propósito que isso traz para a gente quando você está organizado. Vamos falar também desse tema da casa, né, do sonho da família brasileira, porque a Bíblia também nos ensina sobre isso. A Bíblia vai dizer que devemos dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E também aprendemos com a palavra de Deus que Deus deseja que seu povo habite em lugares de paz, em moradas seguras e tranquilas. Imagina você ficar o tempo todo tenso, ficar o tempo todo em dívida, ficar o tempo todo pensando no mês seguinte que vai vencer o aluguel. Imagina você conseguir ter a sua casa própria, ter um local de paz onde você, sua esposa e seus filhos vão poder viver tempos de paz, desfrutar momentos de comunhão, fazer a sua célula no lar. Nós somos uma igreja em célula, então tudo isso tem a ver com a igreja. Bom, vou deixar que a Valéria se apresente e dê a introdução para a gente começar a falar isso. Valéria Pacheco, bem-vinda ao Família Cast. Muito obrigada, finalmente. Né? Depois de muitos indas e vindas de esmarca e marca, conseguimos. Também, né, fica morando lá na Serra, né, não quer passar calor no Rio de Janeiro. É a minha morada de paz, né? Deus me deu uma morada de paz e hoje nós moramos em Petrópolis, lá em Araras, né? Amém. Isso aí, isso aí. Então, eu trabalho com construção civil desde dos meus 16 anos, porque eu sou formada em... Foi ontem. Foi ontem, né? Foi assim. Já se vão aí 40 anos, né? Uau. 40 anos de formada em construção civil pelo Cefet RJ. E depois disso a gente vem trabalhando com construtoras, a gente vem trabalhando com empreendimentos imobiliários e, finalmente, com financiamento, né? Aquisição da casa própria. E é muito prazeroso para a gente receber as pessoas no escritório, na mesa da gente, e poder ajudá-las a realizar um sonho, né?
quando você ajuda o outro a realizar um sonho, é uma maravilha, né? Eu acho que Deus coloca uma estrelinha lá no seu caderno, olha, você ajudou o seu irmão Você se sente parte do sonho também, né? Porque Com você ajudou a certeza. realizar, né? Com certeza, Você faz muitos parte contratos também. que a gente assina, o cliente e a esposa chorando, choro eu, choro o gerente do banco, não foi Muito uma nem legal duas isso. vezes não, viu? Então, a gente, para iniciar aqui, Valéria, a gente fala sobre organize-se, né? Que é a base de tudo, a organização. A Bíblia vai falar em Provérbios 21:15, os planos bem elaborados levam à fartura, mas o apressado sempre acaba na miséria. E aí, a gente tem que entender que a organização financeira ela é um princípio bíblico. Sim. Está falando justamente isso, não é apenas técnico. Você vai com a parte técnica, mas você segue um princípio bíblico, tá? Então, antes da pessoa pensar em comprar um imóvel, né, qual é o primeiro passo de organização financeira? Aí vem a organização emocional que uma família precisa dar. Exato. Tudo depende muito do propósito. Eu acho que a pessoa consegue se organizar quando ela tem um propósito claro. Mais do que uma meta, um plano, um propósito. Porque quando isso está claro para você, fica muito mais simples de você se organizar. E aí, rotina e disciplina são palavras-chave para que você consiga chegar no lugar que você almeja. Então, vamos lá. Quando você pensa em comprar um imóvel, a grande dúvida hoje, acho que não só do brasileiro, eu vou comprar uma casa ou eu vou alugar? Uhum. Essa é a grande dúvida. Sim. Começa eu a fazer conta, né? Eu vou alugar, porque se eu comprar um imóvel, em 30 anos, eu vou comprar um imóvel que hoje custa 300 mil, vamos falar Sim, vamos falar do básico, do né? básico, né? Eu vou comprar um imóvel que custa 300 mil e no final de 30 anos eu vou pagar 900 mil. Calma, não é isso. Uhum. Você não pode fazer essa conta. A conta que você pode fazer hoje é o seguinte: eu vou usar os meus recursos para investir num imóvel para minha família, ou investir num imóvel para ter um investimento, uma propriedade, né? Para fazer um negócio mais adiante, ou eu vou alugar um imóvel, pagar o aluguel todo mês e o que sobrar eu vou investir, ou o recurso que eu tenho eu vou investir, eu vou deixar no banco investindo. Muita gente faz essa opção de alugar e eu vou deixar investindo. Eu nunca vi quem fez essa opção chegar no final, quando está mais maduro, comprar um imóvel. O cara vai pagando, ele vai gastando, ele vai viajando, ele vai trocando de carro, ele vai casando, ele vai tendo filhos, isso não é uma prioridade. E existem as coisas que acontecem no meio do caminho também, porque o dinheiro na mão você acaba tendo que gastar, não tem Exato. jeito. Exato. Não está no nosso controle. Exato. Né? São coisas. Isso também está ligado nessa questão emocional, porque tem muitas famílias que até desejam, né, a casa pobre, mas elas não se organizam para esse processo. E aí elas precisam mudar a mentalidade. A Bíblia fala muito sobre mudança de mentalidade, o apóstolo Paulo vai falar para o povo de Roma sobre isso. Nós temos que transformar a nossa mente para que a gente não venha se conformar com o presente século. Exato. Que a gente transformando a mente, aí a gente vai experimentar o que Deus tem para a gente, que é a sua boa, perfeita e agradável vontade. E é dele para a gente. Deus quer que a gente tenha um local seguro, um local para estar com a família. E é justamente sobre isso. De repente a pessoa pensa nessa questão. Eu não vou comprar a casa, vou investir, lá na frente eu vou comprar. Mas chega lá na frente, tem as adversidades no caminho que fazem com que não conclua. O que acontece hoje, o sistema financeiro bancário, né, tá muito fácil de você conseguir um financiamento. Uhum. Mas eu sempre digo o seguinte, você tem que ter objetivos claros. Qual é o seu propósito? Por exemplo, hoje eu tenho um cliente que é um jovem, está começando a família dele agora, acabou de casar, quer ter filhos e tal. Então, ele tem uma renda formal. Isso é muito importante. A primeira coisa é você ter um objetivo claro. Qual é o meu momento de vida e o que eu pretendo fazer nos próximos anos. Né? Porque ninguém compra uma casa como compra um sorvete, como compra pão na padaria. Até uma roupa você vai na loja ali e compra. Você vai e compra, né? Mas a casa não. A casa implica em uma responsabilidade, principalmente uma casa financiada, ela implica numa responsabilidade que você vai ficar pelo menos
5, 10 anos ali naquele imóvel. Ninguém compra uma casa para depois, para no ano que vem se desfazer da casa. E sabe o que eu vejo, assim, quando as pessoas compram uma casa financiada? Tem o valor mensal, as fixas. Mas as intermediárias é aí que eles se enrolam. Vamos lá. Existem 2 formas de você comprar um imóvel, né? Ou você compra no financiamento bancário, né? Com Caixa, Itaú, Santander, né? Ou você compra direto com o incorporador. Quando você compra direto com o incorporador, existem as parcelas intermediárias. No sistema financeiro de habitação não tem. Você vai pagar a entrada e depois você vai pagar as parcelas. Quando você compra um imóvel na planta, você tem que entender que você vai pagar a entrada. Durante a construção, você vai pagar as parcelas que nós chamamos dos juros do contrato. Porque, olha só, você comprou um imóvel, foi ali, comprou, que maravilha, lindo e tal, comprei o imóvel. Você vai assinar um contrato que vai imediatamente fazer com que você seja dono daquela propriedade. Mas a propriedade existe? Não, não existe ainda. Mas você já assinou o contrato e ele já foi a registro. Então, você é dono, você tem um RGI na mão. Então, você fez um financiamento, por exemplo, de R$300 mil. É a sua dívida de R$300 mil. Só que aquele imóvel vai ficar 2 anos em construção. Durante aqueles anos de construção, a sua dívida não aumenta. Quando você receber as chaves, você continua devendo ao banco R$300 mil. Mas foram 2 anos que esse dinheiro ficou congelado. Então, tem os juros desse período de construção. Entendeu? Entendi. É isso. E qual é melhor? Com o banco ou com a construtora? Incorporadora. Depende. Vai depender dos seus recursos. Por exemplo, Valéria, eu não tenho entrada, eu não me preparei, eu não guardei dinheiro, eu não tenho a entrada. Hoje, todo financiamento tem entrada, seja de 10%, de 20%, normalmente 20%. Dependendo da sua renda, porque às vezes a sua renda não encaixa naquilo que você quer comprar, então a entrada vai ser maior. Tudo vai depender da simulação do seu caso, né? Então, por exemplo, se você é um funcionário de carteira assinada, você tem o seu FGTS. Pensa no seguinte, o seu FGTS hoje, ele está lá na conta do governo rendendo 6% ao ano. Porém, se você pode tirar o FGTS para usar no pagamento da entrada de um financiamento. Você pode retirar ele 100%, né? Quando é feito 100%. isso. 100%. 100%. E aí, por exemplo, você tem que dar 20% do valor do imóvel. Se o seu FGTS for maior do que esses 20%, você pode tirar tudo. E aí diminui o valor da parcela. Porque você aumenta a sua entrada. Aumentando a entrada, diminui o saldo devedor, automaticamente diminui a parcela. E isso, Valéria, está ligado na questão de montar a renda, né? A pessoa ela tem que ter uma ideia de como ela vai montar a renda dela. A Bíblia vai nos falar isso em Mateus 22, 21. Então, ele lhes disse, deem a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então, tendo essa renda organizada e compromisso financeiro em dia, é uma responsabilidade, isso faz parte da responsabilidade da sua organização e como cristão, principalmente, para dar um bom testemunho. O cristão tem que ter isso. Então, a prosperidade bíblica, ela envolve honrar obrigações, tributos e princípios, sem negligenciar a fidelidade a Deus, que nós temos o princípio da fidelidade a Deus. Recebemos 100%, mas devolvemos 10% e administramos 90%. Dentro desses 90% temos que administrar para podermos adquirir os nossos bens, alcançar os nossos sonhos e objetivos. E aí, como uma família pode mapear corretamente a renda? Existe a renda pessoal, existe a renda familiar, certo? E aí, como é que ela pode fazer para poder mapear isso? Considerando salário, renda extra, estabilidade financeira. Vamos lá. Primeira sugestão que eu posso dar para as pessoas é fazerem o curso Crown de finanças aqui da nossa igreja. O Ministério da Família Olha, é uma virada de chave. Eu sou tiete do curso, porque é um curso fantástico. A primeira aula que eu tive no curso, eu liguei para o meu líder e falei assim, eu estou com muita raiva. Aí ele falou, o que houve? O que aconteceu? Eu falei, se eu tivesse feito esse curso com 19 anos, eu estava milionária. É verdade. É verdade. É verdade. Hoje nós já temos o curso Crown para jovens, adolescentes, né? E isso é maravilhoso, porque você ensina
os jovens a... Tem o Crowdteens. Isso aí, isso aí. Então, assim, você ensina os jovens a se programarem. Infelizmente, o brasileiro, ele não teve educação financeira. Sim, tinha que Né? ter no colégio isso. Mas, Monique, eu acho que também os pais são muito responsáveis pela educação financeira dos filhos. Se eu pudesse dar um conselho para os pais, eu queria que os meus filhos tivessem propriedade, um teto, isso. Ajuda seu filho a comprar uma bicicleta. Mas não dá para ele uma bicicleta, não. Faça com que ele realize um trabalho remunerado para você e aí você paga para ele até que ele consiga comprar a bicicleta. Valério, o que bicicleta tem a ver com o imóvel? Uma criança, um adolescente com 14 anos que vai comprar a sua própria bicicleta com o dinheiro do suor dele, daqui a pouco ele vai trabalhar de novo para comprar uma bicicleta elétrica. E ele vai trocar essa bicicleta elétrica por um carrinho usado. E aí depois ele já vai estar trabalhando formalmente e ele vai trocar esse carrinho usado por um carro novo. E eu posso dizer para vocês que muitos dos clientes que eu atendo trocam o seu carro zero para dar de entrada num apartamento, ficam com o carrinho usado, voltam lá no carrinho usado e dão de entrada. É o patrimônio que eles têm para dar de entrada no apartamento, quando eles vão casar, né? Mas isso tudo vem da educação financeira mesmo, é um princípio. Por exemplo, os meninos lá em casa sempre tiveram essa questão de... eu tenho um que é formado em administração, trabalha com investimento, com essa coisa toda, trabalhou 10 anos em banco, hoje trabalha com investimento de grandes empresas numa multinacional. Ele dá conselho para os irmãos, ensina como investir, onde investir, questão segura e tal, a gente pede alguns conselhos para ele. Mas todos eles sempre tiveram o princípio seguinte: ganhou um dinheirinho, eles vão guardar. Mas eles têm algum negócio que não serve mais e que aquilo ainda tem muita utilidade, eles vendem e fazem um dinheirinho para poder ter um upgrade para alguma coisa. Ele tem um celularzinho, quer trocar de celular, você pega o seu celular, você vende ele, o dinheirinho que você tem, você junta. Se a gente puder ajudar, a gente vai ajudar. Se não puder, a gente não vai ajudar. Acho que esse princípio, ele é a base de tudo. Por exemplo, o nosso filho, né, de 23, o Patrick teve uma época que ele falou assim: eu quero comprar um saco de bala e pirulito. Ele comprava e levava para a escola para vender, para fazer dinheiro. As minhas vendiam liguinha de pulseirinha. Teve uma época que ele queria fazer pulseira para vender. Isso. E assim, Então, eu acho que esse a é o educação princípio, financeira, né? é um princípio. É muito importante que as famílias, que os pais, principalmente as mães, né? Os pais estão mais envolvidos no trabalho e tal, mas as mães orientem os filhos. Na casa o Wilkley orienta melhor. Eu não tive essa educação. Então... Que tenham essa educação financeira, por quê? Quando você decide comprar um imóvel, você precisa ter a sua mente trabalhada, que você vai comprar uma propriedade, vai ficar envolvido com aquela propriedade pelo menos uns 10 anos, 5 anos, dependendo do propósito que você quer, se é moral, se é investimento e tal. E aí você precisa ter renda comprovada. Uhum. A primeira coisa que eu digo para os meus clientes é o seguinte: eu vou te dar um kit e você vai verificar essa documentação. Documentação sua, do comprador, documentação do imóvel e do vendedor. Então, a sua documentação, você precisa de identidade, CPF, comprovante de residência, comprovante de renda. A sua renda tem que estar formalizada. Ah, mas eu não tenho, eu não declaro imposto de renda. Eu sou isento. Olha só, você é isento de pagar o imposto. Imagina. Você não é isento de não declarar. Você tem a sua renda. Você precisa declarar. Sim, sim. Deixa eu te fazer uma pergunta, tirar uma dúvida. É mais fácil comprar um imóvel quem é CLT do que quem é autônomo? Tanto faz, Monique. Sabe por quê? Isso vai depender da pessoa e não da forma do trabalho dela. Entendi. Vamos lá. O mais importante é que o CLT, o que ele tem? Ele tem a carteira assinada, ele tem o contra-cheque, ele tem o imposto de renda dele, né? Ele está lá, com a documentação formal. Mas a pessoa que é um microempresário, né, que não tem... que não é funcionário de uma empresa ou que não é funcionário público,
ele precisa formalizar a renda dele. Ah, mas olha, a minha conta, passa na minha conta milhões. Mas você declara? Ah, não declaro. Está errado. Então você tem que declarar. Ah, eu nem sei como declarar. Não sabe? Vou te dizer como declarar. Veja no seu extrato bancário tudo que entrou de depósitos e faça lá. Janeiro, entrou isso, soma. Fevereiro, isso, soma. Porque o microempreendedor, ele confunde muito a conta PJ da pessoa jurídica dele com a conta PF. Então ele pega a conta PJ, vai no mercado, mistura tudo. Isso é muito ruim. Isso é muito ruim. Mas, se esse é o caso, faça dessa forma. Vê tudo que entra na sua conta e vai lá. Ah, em janeiro entrou tanto, em fevereiro entrou tanto, em março entrou tanto. E aí você vê o que é efetivamente o seu lucro e aí você declara. Porque a Receita Federal, ela não vai na sua casa pedir os recibos que você tem. Ela vai querer que, olha, passou e cada vez mais, cada ano que passa, eles têm mais mecanismos de verificar isso da sua conta, através do Pix, através do cartão de crédito, né? Então, hoje as declarações, já vêm pré-preenchidas e isso é um ponto de atenção, porque às vezes está pré-preenchida de uma forma errada. E aí você tem que retificar ali, não, olha, não foi isso não, é isso aqui e tal, né? Então, a declaração de imposto de renda para quem é informal é importante. É muito importante. Ai, Valéria, mas eu vou pagar muito imposto. Vai pagar imposto porque o seu contador não é bom. Por quê? Quando você tem uma empresa, seja um MEI, você tem uma declaração lá da PJ, né? Você declarou na pessoa jurídica e pagou o seu imposto na pessoa jurídica. Se você é MEI, você paga aquele impostinho. Se você é microempreendedor, está no Simples, impostinho. O governo está te dando opções para você pagar menos imposto, porque você é micro, MEI, né? E aí você pagou um pequeno imposto, mas você teve um faturamento lá. Aí, esse faturamento, você teve um lucro que você transferiu para a sua pessoa física. E aí, lá no teu imposto de renda tem assim, rendimentos não tributáveis advindos da pessoa jurídica. Por quê? Porque você já pagou o imposto lá. Então, você vai ter esses rendimentos não tributáveis e se você tiver mais coisas, por exemplo, todo mês eu descontei X do meu salário da empresa. E esse é tributável, porque foi um salário, não foi distribuição de lucros, entendeu? E aí você paga desse pequenininho que você recebeu. Existe todo um trâmite aí contábil para poder resolver isso aí. Então, assim, tem que ser através de um contador mesmo, porque senão a pessoa cai na malha fina. Você quer ver outro problema de documentação que a gente enfrenta muito? Você comprovante de situação civil. Comprovante de situação civil é certidão de casamento, de nascimento, se você for solteiro, de casamento, divórcio, viúvo, né? Se você União estável entra? União estável não é comprovante de situação civil. Isso é muito importante deixar ressaltado para o pessoal, porque confunde muito a cabeça das pessoas. Isso é um acordo, as pessoas foram se juntando sem casamento, e aí depois essa pessoa que viveu a vida inteira junto, mas não era casado e tal, ela perdeu direitos. Então, isso foi uma gambiarra para que a pessoa tivesse os seus direitos. É como se fosse casado, tem os direitos de quem é casado, mas não é casado. Então, assim, hoje você tem casado, solteiro, viúvo, divorciado. Isso são situação civil. Agora, eu sou casado com união total de bens, união parcial de bens, participação final nos aquestos. Essa é ótima, né? Eu não conheço, pode me esclarecer. Você vive com uma pessoa, enquanto nós vivemos, eu sou dono do que eu compro, você é dono do que você compra. Mas nós temos uma união estável e aí depois
você vai, se eu morrer, tudo que é meu vira seu. Mas se eu não morrer, se eu decidir me separar de você, aí é meu. Olha que coisa horrível. Tu já tá casando, pensando em Pensando separar. em Pensando em separar. separar. Olha, se eu me separar, é o que é meu, é meu. Ou seja, total material. Mas se eu morrer no meio do caminho, aí você pode ficar. Coisa feia. Isso impede que as pessoas tenham união, que construam Ou juntos. seja, tem um jargão secular que diz, não mexe nas minhas gavetas que eu não mexo na sua. É coisa feia. Mas se casou, é casado para sempre. Homem e mulher deixarão pai e mãe, unirão, se Tem- tornarão-se uma só olha. carne. Cadê uma só carne? Nem tudo, né? No CRAU fala sobre isso. Não é mais o meu dinheiro. É o O nosso. dinheiro é o nosso. É o dinheiro é nosso. primeiro que é de Deus. Nós só administramos. Começa daí. Patrimônio é de Deus. É de Deus. Ele deixa na nossa mão como mordomos para a gente A administrar. nossa casa não é nossa, as finanças não são nossas, o carro não é nosso, tudo de Deus. Nós somos E é administradores. Filhos somos nós. E é incrível, Wilkley, quando a gente tem essa visão de que não é meu, não é o meu carro, não é a minha casa, você, é de Deus. Opa, é de Deus? Deixa eu arrumar, deixa eu pintar, Você deixa eu cuida manter, com muito deixa eu mais pagar zelo. o imposto, né? Porque hoje, se você não pagar o imposto do seu carro, IPVA, vai dar problema, vão Vai tomar ser o carro. apreendido, não vai andar. Se você não pagar o IPTU, vai cair na embora pra dívida dívida ativa. é. Isso aí. Não é? Então, assim, Até taxa de incêndio, tá, gente? quando você tem em mente que não é seu, é de Deus, você está comprando um patrimônio, mas é do Senhor, você tem mais cuidado com essas coisas. Agora vamos lá, na questão de falar de patrimônio. Ah, escolhendo peraí, imóvel- faltou uma coisa. O quê? Na documentação do imóvel, às vezes a pessoa vai lá, tá toda empolgada. Ai, não, eu vou fazer, eu tenho renda para comprar, eu tenho tudo e tal. Aí ele foi lá e deu um sinal. Segura aí, que esse imóvel é o imóvel dos meus sonhos. Deu um sinal, fez um princípio de pagamento, sinal e princípio de pagamento. Quando vai ver o financiamento, tá tudo bem, você tem renda. Aí o imóvel tem um probleminha. Ele está alienado num processo que o proprietário do imóvel tem lá. É muito importante, quando você for ver um imóvel para comprar, você tirar as certidões. Ônus do imóvel, principalmente, certidão de ônus reais com ações reipersecutórias. O que são essas ações reipersecutórias? Ah, tá tudo certo, o imóvel tá no... Se você tirar o RGI, a matrícula do imóvel, tá lá, tá no nome do proprietário, perfeito. Mas ações reipersecutórias dizem que aquele proprietário tem uma ação na justiça que pode tomar aquele imóvel. E aí, quando você for fazer o financiamento, não vai ser aceito. Não vai, E aí porque você já foi deu o impedido. sinal. O que acontece? Quando você desiste, você perde o sinal. Mesmo Complicado. sendo culpa do Mesmo sendo proprietário. culpa, porque a sua responsabilidade é ver essas coisas antes. Fazer a verificação de toda a documentação. Outra coisa, para alertar, né? E quando comprar o imóvel, depois que quitar tudo, e no RGI registrar. Quando quitar o imóvel, pede a baixa da alienação no banco. E aí você pega essa baixa da alienação, vai no cartório do RGI. Porque quando você fez o financiamento, ficou lá uma alienação fiduciária. O imóvel não é seu totalmente. Você é o proprietário, mas tem uma alienação fiduciária que, se você não pagar as parcelas em dia, o banco toma. Ou seja, enquanto você não terminar de pagar, é do banco. E mesmo você terminando de pagar, se não fizer essa alienação Baixa fiduciária, da alienação fiduciária. essa baixa, quando não faz, continua sendo do banco. É porque tem Não. muita gente que confunde, faz a escritura pública e acha que está tudo... Nos financiamentos, olha só que bacana. Eu vou falar da Caixa, porque é o maior banco De de financiamento. financiamento. A plataforma deles é maravilhosa. De imóvel. Né? Então, assim, quando você assina o contrato da Caixa, esse contrato tem valor de escritura pública. Você não precisa fazer uma escritura para depois registrar no RGI. O próprio contrato do banco já tem valor de Já tem escritura valor de pública. escritura pública. Paga aí Entendeu? uns 3 mil hoje em dia, 4 mil, dependendo do imóvel. Não, o que vai tá depender? incluso. Já está incluso. O que vai acontecer? Você vai acabar de pagar o financiamento. Gente, financiamento, vou financiar meu imóvel em 30 anos. Você não vai pagar em 30 anos. Você vai pagar esse imóvel em 10 anos. Por quê? Quando você descobre que você pode abater o saldo devedor todo mês, você chega lá no aplicativo do banco, sobraram R$50 aqui do meu mês. Eu vou lá e abato o saldo devedor. Na maioria das vezes, os contratos que a gente faz, por exemplo, de Minha Casa Minha Vida,
se você abate uma parcela do saldo devedor, você diminui 4 parcelas do teu final. Isso é muito legal você falar, porque as pessoas não têm noção, né? Não Você tem, falou, não ela acha sabe. que ele vai pagar literalmente em 30 anos. Não vai pagar em 30 Não é anos. 30 anos. Existem estratégias para que essas parcelas sejam diminuídas através da antecipação de outras Isso. parcelas. E aí você pode diminuir. Eu ganhei aqui, estou com férias atrasadas, eu 13º, vou abater no meu financiamento habitacional. Você pega o dinheiro, vai lá e abate. O próprio aplicativo, ele te pergunta assim, você quer diminuir o valor da parcela e ficar com o mesmo tempo de financiamento, ou você quer manter a parcela que você está pagando e diminuir o tempo de financiamento? E isso é bacana. Legal. Então, agora uma questão que é muito importante. Ok, tem o sonho da casa própria. Agora, escolher o imóvel certo. Por quê? Foi o que você falou, a pessoa vai ficar morando 5, 10 anos, qual o propósito? Agora, escolher esse imóvel certo. Lá em Isaías 32:18 diz assim, o meu povo viverá em locais pacíficos, em moradas seguras e em lugares tranquilos e sossegados. Escolhi um lugar que não tem nada a ver comigo. Eu vou ter paz, eu vou estar sossegado. Escolho um local que não é seguro, que eu não sonhei para aquilo, para minha família. Vai depender muito. O que eu gosto? Eu gosto de um local movimentado. Eu tenho que procurar um local movimentado. Eu gosto de um local de paz. Eu tenho que procurar um local de paz. Aí o abençoado ou a abençoada vai lá e escolhe um local, num condomínio, onde tem 500 crianças gritando, correndo, e ele compra um apartamento de frente para a área de lazer. Aí Tá vai reclamando que tem barulho. gritaria, que tem barulho, e começa a reclamar. Isso é muito importante, a escolha do imóvel certo. Sim, eu costumo dizer que é preferível você comprar uma casa ruim num lugar bom do que comprar uma casa boa num lugar ruim. Porque a casa é sua, você pode Ajustar, transformá-la, consertar, mudar. do seu jeito, mas a casa que é num lugar ruim é difícil. Você não muda o lugar. Não, uma coisa que eu falo para todo mundo, veja se, antes de mudar, antes de escolher a casa, veja se enche, veja se tem problemas estruturais. Isso é muito importante. A própria vistoria do banco, ela já faz isso antes de você comprar. Ela já te dá esse alerta. né? Se o local é um local de risco, se é um local que alaga, se você tem problemas estruturais na casa. Então, tudo isso você deve avaliar, né? É muito importante. Se tem comunidades, áreas conflagradas, Chamada áreas de risco. em volta, né? Ou se é um local que o mercado imobiliário está crescendo. Por exemplo, se você tem muitas construtoras investindo em empreendimentos novos no local, ali vai ser, né? A Barra da Tijuca, o Recreio dos Bandeirantes, aqui no Rio de Janeiro. São locais em desenvolvimento, por isso tem tantas construções. Exato. É. E agora as cidades do interior também. Muitas pessoas estão migrando para as cidades do interior por Valéria, causa eu tenho disso. uma dúvida. Eu tenho filhos que querem casar. E eles falam que não querem aluguel porque eles falam que é um dinheiro jogado fora que você nunca vai reaver. Ah, mas eu não tenho dinheiro para dar entrada. Não tem nenhum financiamento que é 100% sem entrada. Não tem. A regra do financiamento é que você tenha algum dinheiro de entrada, ok? Mas, em alguns casos, você consegue, com o proprietário, uma redução. Às vezes, o imóvel está lá sendo oferecido a R$300 mil. Você tem que dar 60 mil de entrada, né? Mas, às vezes, o proprietário está tão necessitado que ele te faz um desconto. E aí você entra num acordo com ele, né? Mas é sempre bom você ter uma entrada, né? Você já ter alguma coisa guardada para investir no seu imóvel. Então, a gente falou um pouquinho sobre essa questão aí que a Monique falou, da entrada do imóvel, está ligado ao financiamento, né? A Bíblia diz assim, em Provérbios 22:7, o rico domina sobre o pobre. Quem toma emprestado é escravo de quem empresta. Olha aí, a gente está falando de financiamento, você está tomando, e vamos lá. Então, a Bíblia ela não proíbe o financiamento, mas alerta sobre dívidas sem planejamento. É justamente sobre isso. Então, como é que funciona um financiamento imobiliário assim, de uma forma bem simples, né, e objetiva, que a família precisa analisar antes de assumir esse compromisso. Senão ela vira escravo daquilo e lá na frente, como você falou, ela acaba perdendo esse valor que deu.
a entrada, talvez, ou assumir o financiamento no Hoje, o sistema bancário, o governo só permite que você comprometa 30%, no máximo 30% da sua renda. Então, por exemplo, se a sua família ganha R$10.000, a sua prestação máxima não pode ultrapassar R$3.000. Isso fazendo a renda familiar. Isso fazendo a renda familiar. E hoje você ainda tem algumas vantagens. Existe uma tabela que se chama tabela SAC, Sistema de Amortização Constante. Isso foi uma ideia que... Imagina o seguinte, você casou com Monique, vocês são jovens, acabaram de casar... Tempo bom! Vocês não têm filhos, não têm tantos compromissos, então você tem uma parcela maior no início e essa parcela vai decrescendo. Os juros vão ficando no início do financiamento. Aí a sua parcela começa maior, mas depois ela vai diminuindo. Isso é o sistema de amortização constante. E tem a tabela Price, onde esse valor é equalizado. Isso é mais para quem já está numa fase mais tranquila da vida e diz, olha... Estabilizado financeiramente. eu prefiro assim... porque no início eu vou ter a mesma parcela, eu sei que eu posso bancar aquilo ali. Entendeu? Até diminui, né, a quantidade de parcelas quando é Isso. assim, acaba diminuindo. Isso. É legal falar sobre isso. E agora, um cuidado que as pessoas precisam ter, assim, um cuidado essencial na hora de fazer o financiamento para não comprometer o orçamento familiar a longo prazo. Porque muitas das vezes é na emoção, né? Isso. Do sonho da casa própria. Isso. Qual seria uma dica para a pessoa não comprometer o Olha, seu orçamento? Não adianta. Para não comprometer o orçamento, para não misturar, faça o curso Crown. Você vai ter uma planilha na sua frente, você não vai negligenciar aquilo que é prioritário. Né? O que é prioritário? Pagar a luz, pagar o gás, né? O colégio das crianças. Né? Tem uma coisa também. Alguns bancos, eles se você estiver muito apertado, perdi o emprego, e agora? O que eu faço? Não é isso. Eles te dão uma pausa de 6 meses. Você vai no banco antes... Para você se reestruturar. Para você se reestruturar. Você vai no banco antes e diz, isso. olha, eu preciso reorganizar. Eu perdi meu emprego, não vou ter como pagar. Isso gera juros? Não, essa pausa, esses meses que você vai ter como pausa, eles vão ser aumentar juntos no teu e contrato. vão lá pro teu saldo devedor. Então, você vai reorganizar o teu contrato, mas pelo menos você não fica negativado, entendeu? E não corre o risco de perder, né? Aquilo que você já pagou. Exato. Então, existem mecanismos para que a pessoa ela realmente consiga realizar o sonho da casa própria. E aí, uma coisa interessante, a Monique até tocou no assunto aqui de registrar imóvel, documentação, essa coisa toda. O Registro Geral de Imóveis, que é o RGI, ele é muito importante, porque aquilo, se a pessoa não registrar, ainda não é dela. Exato. Não é isso? Ele não pode ser negligenciado. No caso do financiamento, isso já está feito. Já está organizado. O registro é feito na hora, porque o banco precisa desse documento. Quando ele acaba de pagar, já é feito na hora? Não, o banco dá a baixa da alienação. Você pega a baixa da alienação, vai no RGI para poder baixar. Mas aí a pessoa ela não sabe que ela tem que estar preparada, porque existem umas custas sobre isso. Na hora da compra. Na hora da compra já é sinalizado para ela? O que você precisa pagar? Você precisa pagar a taxa do banco, porque embora você não precise fazer um documento no cartório, né? Você precisa pagar a escritura pública, você precisa pagar as taxas do banco por esse documento que está sendo feito. Então, R$ 1.200 é a taxa mais ou menos. Então, o RGI ele já vai na compra? O RGI é na compra. Já é na compra, não é no final do financiamento, quando você quita. Não. Então, na compra, você já até porque está deixando pago, aquilo já é teu, já é teu, você já vai pagar ITBI, você já vai pagar as custas cartorárias. Quem vai comprar o primeiro imóvel aqui no Rio de Janeiro tem a redução das taxas. Então, tem uma série de benesses. Por exemplo, existem imóveis na Barra da Tijuca, em alguns locais que se cobra o Laudêmio, né? Ele é da Marinha, paga-se para a Marinha isso. Isso também as pessoas têm que saber. Tem que saber. Petrópolis também tem, Petrópolis porque tem também o rei, né? O imperador, né? Para a família Ainda imperial. recebe. Né? A família imperial ainda Isso aí. recebe, né? Em alguns lugares, né? Normalmente imóveis de frente para o mar
tem que pagar o laudêmio por causa da Marinha. Isso é muito legal falar sobre. É. Tem gente que não tem conhecimento sobre É. isso. A gente, há uns anos atrás, quando foi procurar um imóvel pela região, a gente também não sabia. E quando fui ver, é uma taxa que não é baratinha, não. Uma taxinha cara, tá? Percentual carinho. E outra, toda vez que alguém. Você vende um imóvel, aquela pessoa, quando cobrou, ela vai pagar Vai de pagar, novo. vai Não é pagar. uma vez só, não. Todo Não, mundo que todo mundo compra que é compra obrigado a vai. pagar. Agora, interessante também falar sobre os tipos de carta de crédito que Isso é existe. importante. Isso é legal. Isso é importante. Por quê? O que é uma carta de crédito imobiliária? Antigamente não existia internet, não existia nada disso, né? Tudo era feito no papel. Você ia no banco, pedia para fazer a sua avaliação de risco, e aí o gerente te dava uma carta. Olha, você ganha 10 mil reais, você vai ter aqui uma carta de crédito de X mil reais. Ok? E aí você saía com aquela carta e ia procurar o seu imóvel dentro daquele valor. Hoje, essa carta de crédito é digital, então você tem vários tipos de carta de crédito. Para imóvel novo, quando você vai comprar um imóvel que está acabando de ser pronto pela construtora ou que ainda está em construção, essa é uma carta de crédito para imóvel novo. Carta de crédito de imóvel usado. Você vai comprar um imóvel usado, carta de crédito imóvel usado. Aquisição de terreno. Ah, financia só o terreno, Valéria? Financia, você só não pode usar o seu FGTS para dar de entrada. Entendi. Porque Você não tem é que ter habitável. Entendi. Você tem que ter o recurso financeiro para isso. Senão, você não tem como comprar. Você não vai poder usar o FGTS, você tem que ter recurso. Você tem que ter a entrada. Tem que ter a Isso. entrada, o recurso total para isso. Isso aí. E aí, como é que você tem a carta de crédito do aquisição de terreno e tem uma carta de crédito muito legal que as pessoas precisam conhecer, que é a aquisição de terreno e construção. Com a sua renda, você vai comprar o terreno e o valor da construção, tudo junto na mesma carta de crédito. Ou seja, você consegue comprar o terreno e já se preparar para fazer a construção. O dono do terreno vai receber o valor à vista. E a construtora... Não tem construtora. A empresa, no caso, que Não vai fazer? tem Não, empresa. não tem. Você vai contratar um arquiteto ou um engenheiro para tocar a sua obra. Esse valor da obra, no custo da construção, vai ficar bloqueado na sua conta. E ele só vai ser desbloqueado através das medições. Você executou a parte de infraestrutura, né, de alicerce e tal. Vai gastar X. Vai gastar X, está lá no seu cronograma. O vistoriador da Caixa, o engenheiro da Caixa vai lá e diz, olha, ele fez, executou. Tá, ok. Aí ele libera a vai verba pra liberar aquilo. aquela parte do cronograma. Aí com essa parte que está liberada, você vai pagar a sua galera que está trabalhando Pagou a na sua engenharia obra. lá, Exato. ok, fez. Arquiteto vai lá e faz parte Exatamente. dele. O Até- construtor que está construindo, você vai pagando por parte. Isso é muito legal porque reduz em 50% o valor da tua obra, principalmente para o pessoal do high ticket, né? Que hoje está gastando 2 milhões, 2 milhões e meio numa casa que cai para 1 milhão, 1 milhão e meio. Ou seja, tudo é um planejamento e as pessoas não têm muito conhecimento sobre isso. É verdade. A gente está chegando no final aqui, mas tem algo que eu acho que está ligado à questão desse planejamento aí, das cartas, falar sobre consórcio imobiliário, que é muito legal falar sobre isso. Você tem a carta, mas existe o consórcio também, imobiliário. O Para consórcio- quem é o consórcio? É uma boa opção? É uma boa opção. É uma boa opção para aquele que quer se prevenir, né? Se programar. Um dia... eu sou um jovem. Eu quero guardar um dinheirinho. É uma forma do cara ter... Esse não precisa dar uma entrada, né? Esse não. E outra coisa, você vai comprar uma carta de crédito, vai pagar aquele valor ali sem juros, né? Teoricamente, sem juros, e ela vai ser contemplada no meio do caminho. Então, imagina, olha, eu sou um jovem, eu vou fazer uma carta de crédito aqui de 100 mil, de 200 mil, e vai ser contemplada no meio do caminho. Isso vale como investimento. Também, porque tem o mercado de cartas de crédito contemplado é muito legal também. Às vezes você não tem o dinheiro para comprar um imóvel e você só tem um pedaço. Você compra uma carta de crédito que já está contemplada e continua pagando o saldo para o consórcio. Aí você tem que entender que não vai, o imóvel vai ficar alienado ao grupo do consórcio. Entendeu? Essa carta de crédito pode ser igual a carta de crédito de carro e vender para alguém? Pode passar, claro. quer dizer, é um investimento. É um investimento. Naquele momento eu não estou querendo continuar com aquilo, mas eu estou precisando do dinheiro para um outro tipo de investimento. investimento. Eu fui sorteado, eu pego, eu vendo aquilo, anuncio, passo para o nome da pessoa, com toda a documentação, ela me paga aquilo que eu desejo,
um acordo e ela continua pagando ao banco, porque passou para ela agora, né, essa dívida imobiliária passou a ser dela. Uma né? coisa que é importante que as pessoas entendam é que não dá para você ter financiamento bancário mais o consórcio, porque você não pode alienar um bem a Uma coisa ou outra. duas pessoas. Não pode alienar ao banco e ao grupo do consórcio, Tá, entendeu? vamos lá. Mais um casal, né, que deseja casar. Um pode ter financiamento e o outro pode estar inscrito no consórcio. Sim, mas aí você não pode comprar o mesmo bem, entendeu? Entendi. Não dá. Entendi. É até mesmo porque tem a questão da renda familiar, junto essa coisa toda, é uma burocracia. Sim, vende Bom, a carta do consórcio contemplado, se capitaliza. se capitaliza e faz o financiamento juntinho. Vamos fechar agora aqui o seguinte, falar sobre o lar. Provérbios 24, 27 diz assim, prepare primeiro o seu trabalho, apronte os seus campos, depois edifique a sua casa. Mais do que um bem material, qual é a importância de ter a noção de lar, de família, para você ter a casa própria, porque isso pode impactar gerações? Sim, com certeza. Olha, vamos voltar lá no início, quando a gente falou, compro uma casa, ou um imóvel ou alugo. Eu já tive clientes na minha mesa querendo um financiamento urgente porque tinham alugado uma casa, estavam com filhos pequenos, as crianças colocando os quadrinhos, tendo quartinho, o seu lugar, o seu lar foi constituído ali dentro daquele imóvel alugado e o senhorio pediu a casa. E é direito dele. É direito dele. É direito. Quando você assinou o contrato, você sabia disso. Tá lá. Então, assim, para alguns é a única forma, sim. Mas se você tem a possibilidade e a organização e o propósito de ter um lar, compre a sua casa. E aí a gente vai falar também do patrimônio que você deixa para os filhos. Né? A Bíblia diz que você deve deixar herança para os filhos. Tem muita gente que hoje tem a sua casa própria, tem filhos e não está preparado para essa transição. Existe um imposto quando você morre e deixa o seu patrimônio para sua família, que é um pepino para essa família. Inventário. Um inventário. Isso é uma fortuna. Então, hoje existem formas de você deixar o seu patrimônio para os seus filhos, garantindo os seus bens. Tem formas de você se blindar. Você pode doar um imóvel para uma filha e não permitir que aquele imóvel seja alienável ou que ela venda aquele imóvel, porque às vezes ela vai casar com um marido que você não gosta e o cara vai querer Coloquem os filha ou usufrutos. filho, tá? Sim. Então tem várias formas. Existem vários meios, né? Vários mecanismos dentro da Exato. lei para poder Mas você olha, se blindar. Se existe alguma coisa que você pode deixar de segurança para sua família, para o seu clã. Hoje eu estou orando muito pelo meu clã. Né? Filho, genro, a família do genro, a família da... A gente tem que pensar nisso, né? Que o seu clã esteja blindado. E um patrimônio que você pode, uma segurança que você pode deixar é imóvel. Né? Quem certeza. compra a terra não erra. É A minha verdade. avó sempre dizia isso. Valéria, obrigado por esse tema, que é um tema interessante, é um tema, vamos dizer assim, muito importante, que as pessoas venham, né, pesquisar mais sobre. Existe um percentual, não sei qual é, sobre a questão de brasileiros que têm casa própria e que não têm. É um percentual muito grande de pessoas que não têm, porque realmente ainda é um grande sonho de todos, mas é o sonho da maioria da família brasileira, ter a sua casa própria. E com essas informações, pode ser adquirido. Pode não se é tornar esse real esse bicho, sonho. né? Porque muita gente Monique, pensa que é um você bicho falou de sete tudo. cabeças. É mais fácil do que você imagina. Adquirir um imóvel através de financiamento bancário é mais fácil e mais simples do que você imagina. Porque as pessoas têm em mente o que era antigamente. Você levava 6 meses para um processo ser aprovado. Hoje em dia, eu já fiz cartas de crédito com 12 dias. Do dia que a pessoa entrou na minha sala até o dia que ela assinou o contrato em 12 dias, com a vistoria do imóvel e tudo. A tecnologia hoje, os links entre os bancos, entre, né, os órgãos hoje facilita muito. Bom, obrigado mais uma vez. foi- Manda um abraço para Elton. Elton, um abraço.
Abração, saudações. Homem ao máximo, cara brabo. Minha morada só é de paz porque ele tá lá. Isso. É o segurança da casa. Beijo no coração, meu irmão. Valéria, obrigado. Eu que agradeço. Queria agradecer muito. E a você que nos assistiu até agora, muito obrigado. Que você possa conseguir realizar o seu sonho. Se você ainda não realizou de ter a casa própria, busque. Valéria pode dar uma assessoria para vocês. Vai estar o Instagram dela aqui embaixo. Antecipe-se ao lançamento. Antecipe-se ao lançamento. A gente vai colocar aqui o Instagram para que vocês possam entrar lá, escreve na caixa de mensagem para ter mais informações. Você também que ainda não nos segue nas redes sociais, @Ministério da Família IBA, siga-nos para ficar ligadinho nas programações do Ministério da Família. Você que não nos segue ainda aqui no @Atitude Família Cast, também siga-nos para ficar por dentro de tudo que acontece aqui no Família Cast. E você que não se inscreveu no Atitude TV, inscreva-se, que tem toda a programação da Igreja Batista Atitude. Se você ainda não clicou no sininho de todas, clique, dá um joinha. E tem uma parada legal agora, hypar. Esse é fenômeno, hypar bota a gente lá em cima. Então, hypa todo episódio que tiver aí, que o YouTube entende que o Atitude Família Cast ele é muito relevante para você. Bom, nosso desejo para vocês é de paz, saúde e prosperidade. E até o próximo Família Cast.